Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog, então. Geralmente no vlog são vídeos um pouco maiores, onde eu misturo de tudo um pouco, falando de livros, é claro. Livros que eu comprei, livros que eu encontrei em sebo, tudo que eu tô lendo, aquilo que eu li e não trago, não faço resenha. Então eu acabo juntando tudo, de tudo um pouquinho, acaba saindo no vlog. E eu queria começar esse vlog comentando com vocês a minha primeira leitura concluída no mês de junho, e que foi um terror japonês, que é do autor Uketsu. Vou deixar a capinha aqui pra vocês. Deixa eu mostrar logo aqui que é mais fácil. E ele é um livro relativamente curto, ele não chega a 200 páginas. Eu li rápido, mas não li tanto assim, porque eu fiquei prestando atenção nas plantas desse livro. É um livro pra mim, sim, de terror, tá? E é um livro em que a gente não pode falar muito pra vocês, senão vai estragar a experiência. Então eu fiz uma resenha, eu acho que ficou a resenha mais curta do canal até agora, porque realmente eu não queria dar nenhum tipo de spoiler pra vocês. Mas eu gostei bastante desse livro e eu recomendo sim pra vocês. Ele prende bastante atenção e ele é diferente do convencional, sabe? Então às vezes a gente quer sair do mais do mesmo. Essa aqui é a capinha pra vocês. E o autor, ele é muito misterioso. Eu achei, assim, uma excelente jogada de marketing, porque você não sabe a identidade dele, né? Ele sempre tá de preto e cobrindo todo o corpo e com uma máscara branca também. Então a gente não sabe quem ele é. E eu achei genial e tá funcionando. Mas é um bom livro, acima de tudo. E aí, gente, sabe aquele livro que você vai no sebo, ele tá escondidinho ali na prateleira, onde ninguém dá bola pra ele, e você compra baratinho? Eu não comprei, eu fiz uma troca. E eu tô achando divino, eu tô achando sensacional, tô achando que dá pra tirar muita coisa daqui, muitas reflexões. Eu cheguei na página 96 e eu fiquei até um pouco cansada mentalmente, porque é daquele livro que você pensa em várias coisas, ele te tira um pouco ali da zona de conforto. Basicamente, você tem um personagem louco escrevendo, tentando desvendar a mente de um serial killer, para ele poder descobrir de fato o que aconteceu. E, enfim, são vários questionamentos: o que é loucura, o que não é, na verdade, o que é normal, que é a história de um louco, do John Katzenbeck, do mesmo autor de O Analista. Vocês conhecem esse autor? O Analista, parece que ele é bem conhecido, é um livro super bem avaliado. Eu andei olhando, quando eu tava lá no sebo, eu dei uma olhadinha lá no Scooby pra ver o que o pessoal achava desse livro. E assim, tinha umas resenhas positivas, outras pessoas não gostaram nem tanto, outras não gostaram. Que bom que eu não fui pela ideia de resenha de Scooby, porque ele tem muito mais potencial, ele tem muito mais coisas do que eu imaginei. Então, às vezes, assim, a gente olha por curiosidade, né? Quando eu tô cadastrando um livro ali no Scooby, eu sempre dou uma olhadinha, o que será que as pessoas acharam desse livro, né? E às vezes as pessoas, elas têm razão, bate muito com as ideias, só que às vezes a gente pode deixar de ler um livro pela opinião da maioria das pessoas, e às vezes a gente tem que aprender a desvincular isso, porque ele tem muito mais potencial aqui em 96 páginas que eu li do que uma resenha completinha lá no Scooby. Então, às vezes é bom a gente pensar e assim, me interessou. Nunca ouvi ninguém falar. Eu vou desvendar, vou desbravar essa história. E aí, se for bom, eu recomendo. Se não for bom, eu não recomendo. E se for bom, eu falo um pouco dele na internet, né? E eu tô gostando. Pra mim, até o momento, ele apresenta até bom potencial. Aqui a gente tem o protagonista. Ele é um livro narrado em primeira e em terceira pessoa. O Francis, atualmente ele tem 40 e poucos anos, vive sozinho num apartamento. Ele vive como dá, ele recebe ajuda das irmãs. Os pais praticamente já nem ligam mais pra ele, porque ele não foi o filho ideal, né? Foi um filho problemático, que foi internado, que tem problemas e tal. Então, ele vive numa vida simples como ele pode, porque
há 20 anos atrás, ele foi internado e viveu durante muito tempo no hospital psiquiátrico do Western State. E é um livro que vai falar sobre a rotina de um hospital psiquiátrico, como que as pessoas vão para lá, como que é a rotina mesmo. Mas a gente vai adentrar dentro da mente de uma pessoa que ouve vozes, mas que essas vozes estão silenciadas, porque devido ao número de medicamentos e que ele faz até hoje, né? Então, assim, ele é um personagem muito inteligente. Às vezes eu olho assim, de louco ele não tem nada. Na verdade, assim, o que é ser louco? Você vai se pegar questionando aqui. Então, assim, ele tá naquele lugar, ele não tem pra onde ir, não resta saída. Então você conhece outros personagens, tem um lá que se acha, ele pensa que ele é o Napoleão, aí tem um outro lá que acha que todo mundo é Satanás, porque não sei o quê. Então você tem esses mais caricatos, mas ele não é assim, esse livro, né? Ele é muito interessante, ao meu ver. É o tipo de livro que eu gosto. Não sei se agrada a todo mundo. Ele é, pra mim, verdadeiramente um suspense psicológico, porque ele mexe com o seu psicológico. Acho que é isso que eu quis dizer. E aí, que numa determinada noite, uma enfermeira vai ser brutalmente assassinada. E o nosso protagonista, junto com o companheiro ali de quarto dele, barra cela, porque eles ficam trancados, né? Eles vão ser acusados. E ele vai acabar sendo liberado e tal. Eu vou contar mais na resenha pra vocês. Mas aí se passam os anos, ele atualmente com seus 40 e poucos anos, fora do hospital, ele tem os fragmentos de memória e ele vai investigar, na verdade, esse crime. E ele vai começar a escrever. Então, ele vai regredindo ali na história, vai contando pra gente tudo, desde o primeiro dia em que ele foi internado, o dia do crime e tudo mais. Então, com certeza vai ter resenha desse livro aqui pra vocês. E aí um outro livro que eu tô lendo, que eu queria comentar com vocês, mas o estranhamento mesmo que ele produz na gente, que acho que é o quarto ou quinto livro que eu tô lendo junto com a Audrey, e esse daqui é mais um livro da coleção Listradinhas, os 103 Contos de Fadas, selecionados pela Angela Carter. E é um livro de contos de fada, eu quase não ouço ninguém falar desse livro. É um livro, contos de fada, por si só, eles causam estranhamento. Eles são estranhos. Mas a gente tá acostumado com aqueles contos, nem que seja, os irmãos Grimm. São estranhos, são macabros, são daquele jeito, mas a gente tá acostumado com aquilo. Esse livro, ele reúne contos do mundo inteiro. Então você tem alguns ingleses aqui, você tem russo, você tem africano, ó, passando aqui, norueguês. Então é um choque de cultura, é muito diferente. E aqui não fala nem o autor e nem o ano que ele foi escrito. Afro-americano. E não necessariamente islandês, não necessariamente os contos de fada, eles têm que ter uma moral da história, um final fechadinho. Alguns contos aqui, ele acabam abruptamente, eu não entendi. Outros eles acabam com uma moral da história. Tem outros que acabam com felizes para sempre e outros, teve um aqui que acabou assim, e eles foram felizes para sempre e nem eu nem você tem nada a ver com isso. Acabou assim o conto e assim, é assim. É muito estranho, gente. Eu nunca li nada assim. Então tem alemão, italiano, mas os mais estranhos, tribal, indiano, esses são os mais diferentes. Então você tem animal que fala. Gente, assim, é muita doideira. Muita doideira, não imaginava, ó. Swahili, se por aí vai. Então, eu só queria mesmo comentar com vocês sobre esse livro. E se vocês já leram, se vocês têm esse livro em casa, comentem aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui nesse take e depois eu volto com mais novidades pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente!
gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui então para continuar esse vlog. Eu queria mostrar para vocês 2 livros que chegaram. Na verdade, nesse mês de junho, eu comprei só 2 livros e eles estavam muito baratos. Se eu lembrar o preço, eu comento aqui com vocês. E eu tinha comentado no take anterior que eu tava lendo A História de um Louco, do Jon Katzenbach. Eu já gravei a resenha, no momento que eu tô fazendo essa parte do vlog. É uma resenha que ficou grande. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência e ouvem de podcast, é um livro, eu gostei do livro, diferentão, mas também não é pra todo mundo, não é pra todos os gostos, tá? E assim, é um calhamacinho, então a resenha vai sair logo, antes desse vlog, creio eu. E espero que vocês gostem. A História de um Louco, do Jon Katzenbach, tá? E aí, gente, eu recebi da Cat, do Arabesqueando, que ela fez um vlog, eu acho que foi o último vlog dela. Que ela começou a ler uns contos da Patricia Highsmith, que é a autora do Talentoso Ripley. E a Patricia, ela é conhecida como escrever romances policiais. Ela é muito conceituada lá fora, né? O Talentoso Ripley é o mais conhecido dela, é uma série, na verdade. Eu preciso ler os outros, né? O nosso querido psicopata carismático é o Tom. E a Patricia, eu posso dizer pra vocês, ela tem uma habilidade de colocar ali pra gente o lado sombrio dos seus personagens. O lado mais sombrio dos seus personagens dentro de um ambiente que passa a normalidade da sociedade americana, mas que não é tão normal assim. Que acontecem determinadas coisas que a partir dali a gente tem acesso a esse lado sombrio, sabe, do ser humano, e ela expõe isso com maestria através de histórias de suspenses policiais. E aqui, esse livro, que é A Casa das Sombras, que a Cat me falou, ela não gostou muito. Ela me perguntou se eu queria. Eu falei, quero. E aí, eu gosto muito de contos, mas eu sei que esses livros sempre tem, assim, aquele conto que a gente não gosta muito, tem aquele que é mais ou menos, tem aquele que a gente gosta mais, e é assim mesmo. Mas eu comecei a ler o livro, a Cat falou que gostou de algum só, e aí eu tô conversando com ela sobre os contos, isso é muito legal, porque daí a experiência ela se amplia muito mais, né? Então a gente tá trocando umas figurinhas sobre ele. E eu li praticamente numa sentada, eu tô na página 90. 4 contos. Ontem eu não li porque eu não tive tempo de pegar esse livro, porque assim, é pra você pegar naquele horário que tá tudo silêncio, que você tá com concentração, pra você captar o que a Patricia quis dizer aqui. Então, eu gostei dos 4 contos até agora. E eu acho que vai render uma resenha só sobre esse livro pra vocês. Falando sobre cada um deles e os que eu mais gostei, o que eu não gostei, enfim. Eu acho que vai render uma resenha, então, só com ele. E eu tô gostando bastante da escrita dela e de tudo. Vou deixar pra comentar mais lá na frente, tá? E aí, eu acho que já vai ter saído a resenha já da trilogia Millennium, e falando um pouco desse livro aqui, que é a biografia do Stieg Larsson, escrito pelo Jan-Erik Peterson, que foi amigo do Stieg, e fala um pouco desse livro e fala também um pouco sobre a série. Já vai ter saído já o vídeo, gostei muito. É uma ótima hora pra você que gosta de policiais e ainda não leu a trilogia Millennium, não sabe nem o que é, porque é muito famosa, né, gente? Tem os filmes muito conhecidos, mas tô aqui pra apresentar pra vocês. Gente, esse livro aqui, então, da biografia, eu paguei super barato na Amazon, foi R$15. Se eu não me engano, foi R$7,50 de frete. E aqui, eu paguei... O livro, na verdade, foi mais caro que o frete, porque o livro foi R$7 e o frete eu acho que foi 10. Que foi esse livro aqui, ó. O Conto do Adivinho, pela editora Record, do autor Bradford Monroe. Vocês conheciam?
Prever um terrível acontecimento não é o suficiente para evitá-lo. Olha que legal essa capa. Gente, tava 7 pila, com um pouquinho de frete. Mesmo assim, compensou. E aqui o que ele diz pra gente, ó, vou ler pra vocês. Eu achei super legal essa capa. Tem uns símbolos aqui que eu não entendo nada, sabe? Então eu não sei dizer pra vocês o que que é. Diz assim, ó. Ele é grande, cara. Quase 400 páginas. Olha só o que que ele diz aqui pra gente. Aqui atrás, eu confesso pra vocês que eu não entendi muito dessa sinopse, não. Eu vou ler aqui dentro. Vamos lá. Cassandra Brooks leva uma vida aparentemente normal. Professora em uma escola, dedica seu tempo livre aos filhos gêmeos e à prática da antiga arte da radiestesia, que aprendeu com o próprio pai, para complementar a renda. Contratada por um empresário, numa típica manhã de primavera, Cassandra caminha por uma floresta particular em busca do melhor lugar para se construir um lago, quando se depara com a terrível visão de uma menina enforcada em uma árvore. Ela logo busca o socorro, mas ao voltar ao local acompanhada pela polícia, a menina havia desaparecido. No dia seguinte, Cassandra retorna à floresta com o detetive Niles Huppert, seu amigo de longa data. E eles encontram uma jovem que, em estado de choque, não consegue falar, muito menos explicar como foi parar ali. Daí em diante, uma série de estranhos acontecimentos leva Cassandra a confrontar um passado que julgava enterrado. Desde criança, ela demonstra um grande talento para a arte divinatória, incentivada pelo pai e reprimida pela mãe. Porém, não imagina que sua aptidão está muito além disso. Gente, eu não entendi muita coisa, não. Vocês entenderam? Enfim, vamos ver. Bradford Monroe é um autor de uma extensa obra literária, incluindo livros de ficção e contos. Vencedor do All Herald, Henry Award e do... O que se segue é uma narrativa de autodescoberta, mesclada a uma história de crimes e mistério que força a Cassandra a embarcar em uma trama mortal, no qual se esconde um criminoso real e que assombra desde sempre. Não sei. Eu não entendi muita coisa, não. Vamos ver, né? Bom, gente, é isso que eu gostaria de falar aqui pra vocês desse take. Eu volto mais tarde, então, caso eu tenha mais novidades. Bom, vou ficando por aqui. Até mais tarde, então. Oi, gente! Voltando para encerrar esse vlog, e eu queria comentar com vocês sobre o livro da Patricia Highsmith que eu terminei, que é uma Casa das Sombras, então. E já tem um tempinho que eu li, na verdade, e eu vou gravar um vídeo para vocês. São 11 contos, e eu gostei de 5 contos, que eu acho que ela consegue trabalhar bem a proposta do livro. Os outros, eu achei... Você entende a história tranquilamente, mas eu não entendi bem o que ela quis dizer com isso, onde ele se encaixava no objetivo do livro, da essência dos contos, aquilo que ela quis passar, que ela conseguiu passar com os outros, sabe? Então, de acordo com o estilo dela também, de escrita, que geralmente a gente encontra, né, nos livros dela. Então, eu achei que ficou meio que fora, assim, da coletânea. Então, poderia ter colocado outros contos, sabe? Então, assim, de 11 eu gostei de 5. E desses livros de contos é super normal
Não tem como você gostar de todos os contos, assim. Não tem como. Sempre tem aqueles que, assim, você olha, nossa, que não devia nem estar aqui. Ou assim, nossa, isso é muito ruinzinho, isso é muito fraco, isso é regular, isso realmente é muito bom, é super normal. Então, eu considerei, assim, um livro bom. E eu vou falar na resenha pra vocês sobre aqueles que eu gostei, que eu acho que passou bem a ideia da proposta dela, sabe, do livro. Então, assim, eu achei um bom livro, tá? Então, logo, logo sai a resenha pra vocês. Não sei qual vai ser o primeiro vlog ou a resenha, tá bom? E antes de finalizar esse vlog, de diferente, assim, que eu comecei a ler, eu tô lendo, eu baixei o Imagens Estranhas do Ketsu. Saiu resenha esses dias do Casas Estranhas, que eu achei super legal. E livro muito gostoso de ler, assim, que te prende. Você pode não amar o livro, achar, nossa, mas uma coisa não tem como, ele te prende. Se você tá procurando um livro assim, sem contar que ele é japonês, então a gente tem que ter uma noção daquilo que a gente tá lendo e o estilo, né, de escrita deles, que é mais direto e tudo mais. Eu achei muito original, muito diferente. E o Imagens Estranhas, ele também, assim, não é muito longo, tem quase 200 páginas. Então você lê no final de semana. E se você, lógico, tiver tempo livre, né? Porque nem assim às vezes a gente consegue. Mas eu achei, assim, você não quer parar de ler. Você tem que parar de ler, por obrigação, né? Pra fazer as suas coisas, mas você não quer parar de ler, sabe? Então, eu tô gostando bastante, assim como o da Casas Estranhas. E esse parece ser mais doido ainda, ser mais complexo ainda do que o outro. Então, você vai criando teorias junto ali com os personagens, mas eu vou deixar pra falar na resenha pra vocês. Né? No caso, aconteceu algo específico ali na história e os personagens estão conversando sobre também. São dois amigos que estudam na mesma universidade, eles são bem jovens, têm 20 e poucos anos, e eles pesquisam coisas relacionadas ao ocultismo, tudo que é insólito. E eles encontram um vlog bem estranho de um rapaz que colocava, né, ali o seu dia a dia. E aí ele conta que ele se casou, que a esposa ficou grávida. E aí de repente ele para de escrever, tem um espaço ali de anos sem escrever, depois ele volta de novo. Aí ele diz que ele tem que parar, que ele não vai voltar mais. É assim, bem misterioso e tem enigmas relacionados a imagens que ele vai colocando nesse vlog, que são sinistras, assim. Não as imagens em si, mas algo aconteceu e as imagens são enigmas. A gente vai descobrir o que aconteceu através delas, né? Na verdade, os dois personagens ali. Mas aí provavelmente eu vou trazer vídeo pra vocês, tá? Gente, eu acho que por hoje é só. Por esse vlog é só que eu queria conversar com vocês. A gente vai se vendo então nas próximas resenhas e nos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo.